E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The Simple Present Tense of the Verbs to Be or to Have. Então, hoje nós vamos falar destes dois verbos, os verbos to be e o verbo to have, ok? Então, o primeiro detalhe é conhecer os mesmos verbos, ok? É muito importante. Nós vamos trabalhar com estes dois verbos hoje, então é importante conhecerem o significado dos mesmos. O to be significa ser ou estar, ok? E o verbo to have é o mesmo que dizer ter, ok? Então, to be, ser ou estar, verbo to have, ter. Então, nós vamos aprender a conjugar estes verbos na forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Eu vou explicar aqui como podemos conjugar estes dois verbos e vamos formar exemplos, ok? Usando os mesmos verbos. Então, convido-lhe a ficar até o fim do vídeo e prometo que vai gostar muito desta matéria, ok? Então, como eu já havia dito, vamos aprender a conjugar na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, para começar, vamos logo com a afirmativa, ok? Affirmative conjugation. To be. Então, primeiro nós temos que colocar aqui os pronomes, ok? Então, vamos colocar os pronomes pessoais, que é para conjugarmos o verbo to be no simple present tense, nesse caso, no afirmativo. Então, aqui estão. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, temos aí os pronomes pessoais. Para quem não sabe, temos I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto, we, nós, you, vós e they, eles ou elas. Então, prestando atenção, vais notar aqui os primeiros pronomes, ok? Até o it, estão no singular. Então, os três últimos são praticamente o plural destes pronomes aqui, logo no início, ok? Então, vamos a isto. Vamos conjugar o verbo to be, ok? De lembrar que o to be significa ser ou estar. Então, é importante isso. Então, vamos a isto. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e, por fim, they are. Então, já temos aqui o verbo to be conjugado no simple present tense, no afirmativo, ok? Então, estou a dizer que o am, o are, o is é o mesmo que dizer ser ou estar, ok? Então, isto carrega um significado duplo. Então, temos aqui a conjugação. Mas não paramos por aqui. Nós também devemos saber que existe o short form, que chamamos de short form. Eu expliquei numa das aulas aí, quando falávamos da fonética. Então, short form, digamos que seja a fala, ok? Esta aqui seria a escrita, mas nós não vamos falar da forma como nós escrevemos, ok? Então, eu tendo escrito aqui I am, eu não vou falar desta forma aqui, ok? Daí surge o short form, ok? Então, vamos voltar a colocar a mesma coisa, só que no short form é a parte que trata do som de forma resumida, ok? Podemos também usar o short form na escrita, ok? Podemos também usar o short form na escrita, mas isso é feito de uma forma muito cautelosa, ok? Devemos prestar muita atenção a usar o short form na escrita, porque existem alguns documentos nos quais nós não podemos usar o short form, ok? Isso na escrita. Então, podemos sim usar o short form na escrita, mas eu recomendo-vos a usarem o short form na fala e esta aqui, esta primeira forma que nós aprendemos na escrita. Então, vamos a isto. Dizer I am, short form fica
You are. No short form fica you're. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Então, temos aqui o short form do verbo to be, ou isto, ok? É o mesmo que isto, só que aqui já no short form. Então, temos aqui o verbo ser ou estar já conjugado no afirmativo e aprendemos já o próprio short form. Então, vamos avançar e trabalhar com o segundo verbo, nesse caso o verbo to have. Lembrem-se desse detalhe. Nós traduzimos o to have como verbo ter. Então, agora, vamos trabalhar com o verbo ter, to have. Como já tinha dito, primeiro devemos colocar os pronomes pessoais e de seguida vamos conjugar. Então, este verbo conjugado no simple present, no afirmativo, fica I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Então, temos aqui a conjugação do verbo to have, ou o verbo ter, ok? Da mesma forma, vamos aprender o short form. Então, esta aqui, digamos que seja escrita e a pronúncia vem logo aqui, ok? Vamos aprender como pronunciar, como falar esta informação aqui, ok? E atenção, não é errado dizer I have, ok? Mas, existindo o short form, é sempre melhor usar o short form e não esta outra forma aqui, ok? Então, vamos a isso. I have fica have. You have fica you've. He has fica his. She has she's. It has its. We have with. You have, you've, they have, they've. Então, aqui está o short form do verbo to have, ou seja, a pronúncia ou a regra de como nós devemos falar esta informação aqui, ok? Então, como eu tinha dito, vamos conjugar primeiro no afirmativo. Agora, vamos formar exemplos usando os verbos to be e os verbos, ou o verbo to have, ok? Então, vamos formar aqui alguns exemplos na base da conjugação que nós acabamos de aprender, que é para entenderem melhor ou compreenderem melhor o próprio uso dos verbos to be e o verbo to have, right? For example, I'm at school ou I'm a teacher. Então, como podem ver, temos o verbo to be aqui, ok? Eu estou na escola. Eu sou um professor. Viram? O significado do verbo to be variou. Continuando. You're a student. You're late. He's many English books. With a very big house. Então, como podem ver, aqui nas duas últimas frases nós temos o verbo to have. Para quem não tenha percebido isto, é o mesmo que dizer he has, ok? Aqui, nós não temos como traduzir esta frase aqui como o verbo to be, nesse caso a ser colocado aqui no short form, por conta do contexto, ok? O que vem depois, ok? Esta informação aqui é o que nos facilita a compreensão deste short form aqui, ok? Então, só traduzido como verbo to have mesmo, isso faria sentido, não o to be. Então, as primeiras duas é o to be, como podem ver claramente. E esta aqui, a última nesse caso, é o verbo to have. Então, estas são as frases onde nós temos o verbo to be, o verbo to have em uso, ok?
Então, vamos continuando. Agora, vamos aprender a conjugar os verbos no negativo. So, let's get it. Negative conjugation. To be. Vamos colocar os pronomes primeiro e aqui estão. Então, vamos colocar a conjugação do verbo to be no negativo, ok? Em inglês, sempre que tiveres que conjugar um verbo no negativo, é importante colocar esse detalhe em mente. Vais colocar o not depois do tal verbo, ok? Não coloque antes dele. Nós, em português, geralmente, o não vem logo depois do sujeito. Então, se eu quisesse conjugar o verbo ser ou estar no negativo, eu teria que dizer eu não sou ou eu não estou, mas em inglês já vai ser diferente. Nós vamos ter que colocar o verbo primeiro e só depois vamos colocar o not. Então, vamos trabalhar. I am not. Como podem ver, o not vem depois do verbo. You are not or aren't. Coloquei logo o short form aqui ao lado para perceberem que nós podemos fazer o short form unindo o sujeito e o verbo, mas também podemos colocar o verbo junto com o not. Então, temos aqui you are not or aren't. He is not or isn't. She is not or isn't. It is not or isn't. We are not or aren't. You are not or aren't. They are not or aren't. Então, temos aqui o short form, só que, prestando atenção, vão perceber que aqui eu coloquei o verbo junto com o not, ok? O verbo junto com o not. Quando nós acabamos de aprender um short form, onde nós conectávamos o sujeito e o verbo. Então, é mais para perceberem que o short form pode ser feito de duas formas aqui, tratando-se do verbo to be, ok? Então, aqui está o negativo do verbo to be. Continuando com o verbo to have, o short form do verbo to be a ser feito aqui. Então, agora vamos trabalhar com o verbo to have. Os pronomes primeiro, como sempre, e o verbo a ser conjugado. I have not or haven't. You have not or haven't. He has not or hasn't. Tem que ser he has not or hasn't. She has not or hasn't. It has not or hasn't. We have not or haven't. You have not or haven't. They have not or haven't. Então, temos aqui o verbo to have a ser conjugado no negativo. Como podem ver, o not vem depois do verbo, ok? E não antes. Então, aqui temos ao lado o próprio short form, ou o que diríamos a pronúncia, ok? Então, já temos aqui a conjugação do verbo to have também no negativo. Agora vamos pegar nas mesmas frases que nós usamos no afirmativo e vamos colocar elas no negativo, usando, nesse caso, a tática que acabamos aqui de aprender, ok? Então, continuando. For example, I'm not at school. I'm not a teacher. You're not a student. You're not late. He hasn't many English books. We haven't a very big house. Então, como podem ver, as mesmas frases já no negativo, ok? Então, é desta forma como elas ficam. Continuando, agora nós vamos trabalhar com o interrogativo. Vamos conjugar os mesmos verbos no interrogative, ok? Então, continuando, interrogative conjugation. To be. Vamos fazer o inverso primeiro. Am I? Eu já tinha dito, vamos ter os pronomes primeiro, mas o que acontece é que no interrogativo nós geralmente fazemos o inverso.
Nesse caso, o verbo vem antes do sujeito, ok? Em norma, nós teríamos que colocar os pronomes, mas a situação aqui muda. Nós precisamos do verbo primeiro, só depois é que vamos colocar o sujeito e de seguida o question mark, ok? Que é muito importante. Então, aqui está. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, é importante também saberem que no interrogative nós não temos como fazer o short form. Não existe o short form da conjugação de um verbo aqui, né? Em inglês. Não há o short form disso. Então, vamos diretamente conjugar o verbo to have no interrogative. É a mesma coisa, ok? Nós temos que a primeira coisa a ser colocada tem que ser o verbo. Então, estamos a dizer que vai ser have I, have you, has he, has she, has it, have we, have you, have they. Então, temos aqui a conjugação dos dois ou dos mesmos verbos. O verbo to be, ser ou estar, to have, ter, no interrogativo, ok? Sem o short form, não esqueçam desse detalhe, sem o short form. Então, vamos pegar naquelas frases, nas mesmas frases, e vamos fazer o interrogativo, ok? E para poderem perceber melhor, nesse caso, o uso destes dois verbos. Então, continuando. For example, am I at school? Am I a teacher? Are you a student? Are you late? Has he many English books? Have we a very big house? Então, como podem ver, as mesmas frases no interrogativo. Nós só fizemos o inverso, nesse caso trocando a posição aqui do sujeito e do verbo, como podem ver. Então, por fim, nós colocamos o ponto de interrogação, o question mark, ok? Então, se viu o vídeo até aqui, espero que tenha gostado muito e espero mesmo que o vídeo tenha ajudado muito, ok? Então, por hoje é tudo e a gente continua mesmo com os próximos vídeos. Então, gostou do vídeo? Deixa ficar um like, subscreva o seu canal e até mais. Muito obrigado.